Vivemos em um mundo que nos pressiona de todos os lados, e a nossa única esperança está em Ti, Senhor. Nós sabemos que a nossa esperança em Ti jamais nos decepciona, pois o Teu amor é constantemente derramado em nossos corações. Seja assim, mais uma vez, na noite de hoje. Dai-nos entendimento, Senhor, para compreendermos quão boa, agradável e perfeita é a Tua vontade para nós, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir o Apocalipse. Vocês já estão familiarizados que nós estamos meditando no Sermão do Monte. E fomos para lá com o propósito de nos examinar para que, de fato, possamos identificar com certeza, né? Pois é preciso que tenhamos certeza nas coisas importantes da vida em relação à nossa salvação. Quando nós vimos o evangelismo do eunuco e a certeza, a alegria da salvação que ele recebe logo depois do seu batismo, a entrega de Filipe nesse processo, então nós somos também questionados, provocados a repensar a nossa entrega na obra de Deus e a nossa conversão, se de fato ela é sincera, se nosso batismo foi sincero. Então nós devemos pensar muito seriamente acerca de pontos como esse, porque nos tornarmos pessoas religiosas é algo muito fácil, né? Muito provavelmente antes da nossa conversão nós éramos pessoas religiosas, e não é esse o propósito de estarmos aqui, não é esse o propósito de Jesus ter morrido na cruz para nos resgatar. Então nós devemos entender que nós somos discípulos de Cristo, temos um caminho a seguir, temos uma missão a cumprir, e devemos buscar em nós evidências de que a transformação que a Bíblia diz que é feita na vida daqueles que creem, de fato foi feita em nós. Boa noite, paz e irmão. Então, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, nós paramos ontem na primeiro alerta, que é o versículo 8, Apocalipse 21, 8. Então, os que ficam do lado de fora, ninguém aqui quer ficar do lado de fora, pelo menos não aqui, nessa passagem, né? Nós já limos desde o versículo 1, e hoje eu queria trabalhar com vocês o que ficou faltando ontem, né? Que é essa parte do versículo 8, e eu queria trabalhar com vocês cada um dessas características ou dessas pessoas que ficam excluídas e que irão para um lugar que todos nós sabemos e temos muitas vezes até receio de falar, que é o inferno. É algo muito triste, mas é uma verdade inevitável, é algo que ser humano nenhum pode fugir dessa realidade. E o mais ainda desesperador é perceber como as pessoas não se importam com isso. Então, hoje, por exemplo, né, os irmãos sabem que eu disse para vocês que sair de casa tem 1h30 mais ou menos, né? Tem um engarrafamento muito grande, principalmente naquela região do Iguatemi, do Shopping Salvador. E vocês sabem que o mundo hoje celebra Dia dos Namorados, se eu não me engano. E a Bíblia diz aqui, mais especificamente até nesse capítulo que a gente está falando, de como a cidade santa desce para nós ataviada como uma noiva para o seu noivo. Inclusive essa analogia de noiva e noivo também é usado para falar do nosso relacionamento com Cristo. E a gente observa então como as pessoas do mundo, elas têm todo um cuidado, né, na satisfação dos seus próprios prazeres, e nós não nos devotamos da mesma forma na satisfação do prazer daquele que nos salvou e nos propicia a vida eterna. Então é algo que a gente tem sempre que pensar
dias como esse, que o mundo celebra determinadas coisas, devem nos trazer sempre a reflexão. Talvez você diga, pastor, onde é que você encontra isso na Bíblia? Muitas passagens, mas uma delas, não é tão clara, quando o Senhor Jesus diz que os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são muito mais prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Então a gente fica muitas vezes envergonhado, né, em saber disso, como as pessoas que estão vivendo para o momento presente, que vão morrer e vão para o inferno, elas se dedicam muito mais aos seus propósitos do que a gente, que tem um propósito muito mais elevado. Então é sempre algo que a gente tem que se provocar, que a gente tem que se questionar, que a gente tem que se motivar, né? Pois temos uma motivação infinitamente superior a qualquer motivação que uma pessoa no mundo possa ter. Então não podemos mais cair nessa falha de passar a mão na cabeça, né? Vemos pregadores e vemos pessoas que buscam esse tipo de pregação. Vimos muito isso na época da pandemia, quando 90 e tantos % das igrejas fecharam e os pregadores, né, usavam textos bíblicos para dizer isso, né, que estava certo, e a gente sabe que não estava. E pessoas de dentro da própria igreja se levantaram, e olha que igreja pequena, falando coisas. Parece que essas pessoas esqueceram, né, do que falaram. Eu posso garantir que Deus não esqueceu. Se elas não se arrependeram do que disseram, o pecado delas ainda está sobre elas. Então aqui é justamente esse o ponto. No versículo 8, quanto porém aos covardes, e a covardia é essa covardia. E eu separei alguns textos da Bíblia que eu queria falar com vocês, para a gente perceber como o medo, e eu falei um pouco sobre isso ontem, ele é muito mais perigoso na nossa vida do que a gente imagina. Então, o medo, ele é uma escolha. O perigo é real, né? Então, existem coisas no mundo que são perigosas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela trabalha com materiais inflamáveis, isso é perigoso. Quando uma pessoa, o irmão Mateus, por exemplo, quando alguém está trabalhando com pintura externa, é algo perigoso, né? Imagine você descer pendurado numa corda, pintando a parte externa de um prédio, sei lá, de 30, 40 andares. É algo perigoso. Mas o medo é uma opção. Então você escolhe se você vai ter medo. E a própria Bíblia nos apresenta isso. O Senhor Jesus diz: olha, eu vou dizer para vocês que vocês não devem ter medo de quem mata o corpo. Então ele diz: não siga esse caminho. Você tem que ter medo, sim, daquele que mata o corpo e aqui, e tem o poder de lançar a alma nesse lugar. A esse você tem que temer. Então olha como o medo é uma escolha. Você escolhe se você vai temer as ameaças do mundo ou se você vai temer a reprovação de Deus. Então aqui os covardes, eles estão em primeiro lugar porque todas as demais características, elas são influenciadas pela covardia, inevitavelmente. E eu separei algumas passagens aqui para mostrar isso para vocês. Abra comigo algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento, inclusive. Deuteronômio, lá no comecinho, né? Deuteronômio, que faz parte do que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da Torá, os livros da lei, né, como são conhecidos. Deuteronômio 20, versículo 8. Então, desde muito cedo, Deus já advertia que o medo não é uma opção para o crente. Então, ele vai vir e nós temos que enfrentar, assim como o pecado. O pecado nos assedia de perto, não é o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12? E o que nós devemos fazer com o pecado que nos assedia de perto? Sucumbir a ele? Nos abraçar com ele? Não, nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Então aqui em Deuteronômio 28,
Todos esses versículos, irmãos, se vocês puderem anotar e refletir mais tarde, refletir em outro momento, vai ser bastante edificante para a vida de vocês. 20, versículo 8. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para o coração de seus irmãos, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Você percebeu o perigo do medo? Porque o medo influencia. Então imagine, você está aqui e uma pessoa, como a gente viu na pandemia, a histeria coletiva, né? Era uma coisa séria que a gente estava passando, com certeza. Mas assim, as pessoas, a grande maioria das pessoas, a própria Organização Mundial da Saúde, que tanta gente deu credibilidade na época, né? Sem nem imaginar o que essa organização representa e o que ela defende, que são preceitos totalmente contrários aos princípios cristãos. Mas independente disso, essa própria Organização Mundial da Saúde, ela já disse que nós estamos livres da pandemia, né? Já há algum tempo, inclusive. Mas as consequências ficaram aonde? Na mente. Nós temos uma geração, preste atenção, de milhões de brasileiros com síndrome do pânico e depressão por conta da pandemia, por conta da histeria coletiva, por conta de pessoas que ficaram milionárias com o que aconteceu na pandemia. Então é preciso que a gente tome muito cuidado. O cristão não deve ser massa de manobra. A gente não pode ser levado pela opinião alheia. Então, quantas vezes a gente falou: não, mas é uma pandemia, mas as pessoas estão morrendo. Sim, e vem cá, todo mundo vai morrer. Então, você morre de gripe, você morre de batida de carro, você morre de tiro, você morre de infarto. A questão é para onde você vai depois. Mas as pessoas parecem que se esqueceram disso nessa época, né? E agora todo mundo quer virar a página como se não tivesse feito o que fez no passado, o péssimo testemunho que deram. Então é preciso que a gente se atente em relação a isso, porque há uma influência dessas pessoas na igreja. Então, quando você vê uma pessoa histérica, né, a tendência é ela assustar outras pessoas. É por isso que essas pessoas precisam ser repreendidas. Nós vemos as más companhias nesse sentido. Aqueles que dizem que são irmãos e não são. Cuidado, não ande com esses. Então aqui Deuteronômio está dizendo de forma muito clara. Imagine, o título dessa mensagem é justamente, se você for estudar o capítulo 20 de Deuteronômio, é o quê? Preparando o povo para a guerra. E como é que a Bíblia diz no capítulo 6? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal. Então esse cenário é um cenário de guerra. Agora imagine a gente que está numa batalha espiritual e nós encontramos pessoas histéricas, pessoas que se deixam não somente dominar pelos seus medos, mas que ficam tentando influenciar os outros a viverem debaixo deste mesmo medo, né? E se você for perceber, muito disso acontece na igreja. Olha, não siga o que está dizendo, porque senão você vai ficar sem dinheiro. Medo de ficar sem dinheiro. Não siga o que está dizendo, porque senão você vai ficar sem saúde. Medo de ficar sem saúde. Hoje, né, que é dia dos namorados, para quem tem. Não siga o conselho do pastor, senão você vai ficar solteiro ou solteira. Ele mesmo já foi largado. Então, cuidado, porque todo mundo que seguir esse homem vai pelo mesmo caminho dele, ele é louco. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Você está em guerra. Então, os covardes, e a gente vai ver aqui, abra agora para você ver isso acontecendo de maneira prática. Aqui a gente está vendo, irmãos, aqui é uma lei. Aqui está sendo apresentado um princípio. Então, toda vez que vocês forem para a guerra, que tiver gente com medo, vocês mandam de volta para casa. Mas, Senhor, não é bom a gente ter um número grande, porque pelo menos assusta os inimigos. Não tem que ter número grande, você tem que ter pessoas fiéis do seu grupo, né? Então, olha que coisa, Juízes, e essa passagem todos conhecem, né? Juízes 7:3. Passagem é essa, pastor? Eu não conheço, não conhece? Claro que você conhece. Você está aqui entre esses 300. Já disse que
Que passagem é essa, né? Então, Juízes 7:3. Que passagem é essa, irmãos? Gideão, né? Gideão e os seus 300, não, e os 300 de Deus. E Gideão era também dele, conhecido como Jerubaal. Coisa bonita, né? Quem é Jerubaal? Inimigo de Baal. Que coisa. Vocês são assim, aleluia. Então, Juízes 7:3. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Amém. Vocês deixam? Amém. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de Efron e no outeiro de Moré. Aqui vocês conhecem muito bem, né? Então fica assim nesse lugar mesmo que você imagina. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo. Você já imaginou isso, irmão? Às vezes o Senhor entra no domingo, lá na reunião que a gente teve ontem de manhã, no Alto das Pombas. Aqui tem gente demais, Senhor. Senhor, o que é isso, Senhor? Né? Porque na nossa mentalidade, né, somos muito pequenos e poucos. É mais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Irmãos, voltou 2/3, perdão. Que isso? Então, aí você diz assim: pastor, que coisa assustadora. Mas e hoje na igreja? Imaginar que a gente tem 10 pessoas, não na congregação aqui, que só tem gente, né? Valente, aleluia, glória a Deus. Mas vamos imaginar assim: tem 10 pessoas, aí a gente diz assim: vamos fazer a obra de Deus, fica 3. Por quê? Porque a maioria das pessoas está ali o quê? Ouvindo, não tem um compromisso mais sério, né? Às vezes está esperando uma desculpa para não ir, ou para não se comprometer. Sabe como é, né? Eu até queria. Eu acho às vezes interessante, né? As pessoas dizem, né, tanto em alguns momentos: eu amo tanto a Deus, a palavra, eu amo estar com os irmãos. Eu não vejo essas pessoas muito assim. É tão bom ouvir a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Cadê? Onde? Então, esse é o questionamento, irmãos. Essas pessoas têm medo. E muitas delas, às vezes, até não têm a sensibilidade de admitir esse medo, né? Enquanto o doente não admite a sua doença, ele não pode ser curado. Então, uma pessoa que acha que não está doente, ela não pode ser curada. Eu acho interessante, irmãos, assim, sabe? Porque vira e mexe, a gente bate nessa tecla, até porque é uma realidade que contemporânea, né? Uma realidade da igreja evangélica. A gente fala igreja evangélica, movimento evangélico. Então, a gente sempre está batendo nessa tecla da carta à igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse, né? Tenho, porém, contra ti o abandonares o teu primeiro amor. Mas, irmãos, a gente vai morrer falando isso? Esse é o propósito da carta? A gente ficar toda semana: tenho, porém, contra ti abandonares o primeiro amor. Não é o primeiro amor. Aí passa 6 meses, mesma coisa. Mas vem cá, é esse o propósito da advertência? Mas não está escrito lá: arrepende-te, lembra de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Mas o que é isso, irmãos? Ninguém fica com infecção por 6 meses. Se ficar com infecção por 6 meses, morre. Você toma um remédio e você fica curado. Mas às vezes a gente vê, sabe, essa constância de se falar: sim, mas cadê a ação prática? A gente falou ontem:
É a mão? Mas por que não cortou ainda? Estou orando. Orando para quê? Deus já mandou cortar a mão, você está orando para quê? Então, a gente fica, sabe, batendo na tecla, quando na verdade a pessoa já decidiu. Eu vou ser dominado pelo medo. Então, eu sou medroso, é isso que eu sou. E eu vou viver assim. E você não pode servir a Deus com medo. Você não pode fazer parte do exército dele. Porque senão você vai influenciar outras pessoas a ter esse mesmo tipo de atitude. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Como cristãos, nós sofremos, nós sentimos dores, mas nós não somos dominados pelos nossos medos. Os nossos medos estão na nossa jornada justamente para mostrar que o nosso Senhor é poderoso. Poderoso para nos fazer fortes justamente onde somos fracos. Reconhecidamente fracos. É na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. Então, é preciso que a gente acorde, para que não nos vejamos nesse dia, que todos estarão, não se engane. Lá, Apocalipse 21, que nós estamos meditando, é um dia que todos vivenciarão. Tanto do lado daqueles que vão celebrar, quanto do lado daqueles que vão se entristecer. Então ali está falando do que vai acontecer imediatamente após o juízo final. Essa é a narrativa lá de Apocalipse 21 e 22. Então devemos tomar sempre muito cuidado com esses alertas da Bíblia. Ainda continuando nesses textos que eu quero trabalhar com vocês, para que vocês entendam o que está na Bíblia inteira. Isaías 51:12. Isaías, o profeta mais falado no Novo Testamento. Olha o que diz Isaías 51:12. Amém? Amém. Ainda bem que aqui só tem valente. Amém. São os valentes de Jesus, não é de Gideão, é de Jesus. Aleluia. Isaías 51:12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Então, olha a advertência de Deus. Por que vocês estão temendo o homem que não passa de erva? Que hoje existe e amanhã não existe mais. Então, se você pegar as pessoas que mais aterrorizaram o mundo na história da humanidade, homens perversos, homens maldosos, homens que fizeram a sua fama por meio da perversidade com que tratavam os seus inimigos, onde eles estão hoje? Mortos. Onde as suas almas estão? No inferno. Então, aquela perversidade toda não durou muita coisa. O próprio Nero, que se satisfazia com ver os cristãos sendo queimados à noite em Roma. Onde você acha que esse homem está agora? Então, aquele fogo que ele viu queimar os cristãos, ele mesmo está vendo rodeado de eternidade em eternidade. O fogo nunca se apaga no lugar que ele está. É um lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ainda seguindo Mateus 10:28, agora são palavras do próprio Jesus falando em relação a medo. Pastor, porque o senhor tanto está falando de medo? Porque a gente tem medo e a gente não pode ter medo. Mateus 10:28. Essa é a passagem que todos nós devemos ter de maneira muito visível diante de nós. Não temais os que matam o corpo, não temais. E olha que quando o Senhor escreveu isso, não tinha bomba atômica, não tinha pólvora ainda, nada dessas ferramentas maquinadas de hoje para matar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque a grande questão está aqui, irmãos.
a morte física, todos iremos passar. Mesmo aqueles que vão ser arrebatados na volta do Senhor, a experiência é muito parecida com a da morte física. É uma desvinculação desse corpo corruptível com a nossa alma de imortal. E vai chegar um momento onde nós seremos então glorificados e receberemos um corpo incorruptível. A Bíblia deixa isso de maneira tão cristalina. Há uma necessidade da gente se desvincular desse corpo corruptível, que se corrompe. Então não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é esse? É o diabo? Não, o diabo não pode fazer isso. Tem gente que diz assim: o diabo está levando um monte de gente para o inferno. Ele pode estar influenciando, mas só quem lança as pessoas lá é o Senhor Jesus. O diabo faz com que as pessoas sofram no inferno. Não, não faz. O diabo também vai sofrer muito lá. Então, essa ideia de inferno, como a gente vê nos filmes, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Satanás com uma espécie de tridente na mão, sentando num trono, como se o inferno fosse o seu trono. Não, irmãos, Satanás é o príncipe deste século. É por isso que a gente liga a televisão e vê os programas que estão passando. É por isso que você anda num bairro como esse aqui e você vê droga, e você vê imoralidade desde das crianças aos mais velhos. É por isso que a gente vê injustiça, corrupção, todo tipo de coisa errada. Por quê? Porque o príncipe deste século é Satanás. Então, essa ideia de que Satanás está reinando no inferno, não. Ele é o príncipe deste século. Mas preste atenção, ele é o príncipe, porque o rei nunca vai deixar de ser rei, que é o Senhor. Então, até a maldade com que Satanás tem influenciado as pessoas a viver, ela está debaixo da soberania de Deus. E isso deve trazer para nós segurança. Então aqui, esse princípio que Jesus ensina é o princípio que dava coragem a Davi, mesmo nos momentos mais difíceis. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não vou ter um pouco de medo, vou vencer o medo. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, não temerei. Não temerei. Então aqui ele diz: não tema, pois devemos temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? Pastor, eu não sei o que é um asse. É pão assado? Não, era uma moeda de pequeno valor. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Você vê que tem pessoas que o cabelo é mais fácil de contar do que outras, né? Mas o Senhor sabe a quantidade de todos, né? Vamos pegar, por exemplo, a minha cabeça. É fácil contar a minha quantidade de cabelo, mas se for pegar, por exemplo, o de Heleninha, já não é tão fácil assim, esse cabelo bonito, grande, assim, chato. Então, o Senhor sabe contar o cabelo de todo mundo. Não, um fio de cabelo. Aqui as mulheres principalmente, né? Homem não, porque eu nem pentio o cabelo, né? Que é até perigoso, né? Eu vou te contar assim, como é que você penteia o cabelo? Eu faço assim, ele já está penteado. Mas quando as mulheres que estão aqui vão pentear o cabelo, não ficam uns fios de cabelo como é que se diz, na escova? Pois é, ali já está contado. Um fio de cabelo. Olha, irmão, um fio de cabelo está contado. E a gente fica preocupado com a nota de R$10 que está na carteira. Eu sei, irmão, está contado também, para inteirar o gás, né? Mas fique tranquilo. É até um fio de cabelo está contado. A ideia aqui é mostrar o que a gente chamaria de a soberania exaustiva de Deus. Sim, Deus é mais soberano do que a gente imagina que Ele é. Então é sempre isso que traz essa segurança para o cristão, né? Esse conforto
diante de momentos que a gente passa de tantas incertezas na vida, né? Mas a gente tem a segurança naquele que está no seu alto e sublime trono. Eu acho interessante, no passado bem distante, eu conheci um falso crente que gostava muito de usar essa passagem para mandar as pessoas calarem a boca na igreja. E ele dizia: o Senhor está no seu alto sublime trono, cale-se diante dele em toda a terra. Alguns devem conhecer esse falso crente. E eu acho interessante que essa pessoa repetiu esse versículo talvez uma centena de vezes sem fazer a mínima ideia do que ele significa. Ele significa não estar mandando as pessoas calarem a boca na igreja, né? As pessoas vão calar a boca na igreja porque elas têm ordem e decência. Mas esse versículo está falando da gente não temer, da gente não se desesperar, da gente não gritar. E o grito é uma demonstração de medo. Por quê? Porque o Senhor está no seu alto e sublime trono, no controle de tudo que está acontecendo. Aleluia. Então, como é que a gente vai ter medo? Como a gente vai abandonar a fé por conta de algum tipo de receio, de algum tipo... alguém uma vez me disse: não, pastor, porque o diabo ele vai retaliar se a gente for fazer mais a obra de Deus. Vem cá, você está com medo de retaliação do diabo? Porque você está querendo fazer as pazes com ele? Sabe, são coisas que a gente ouve assim no meio evangélico, a gente se assusta. Não, pastor, deixa o diabo no canto dele, eu fico no meu, né? Eu sou de Jesus, mas não preciso ficar gritando para todo mundo ouvir, né? Não vou ficar provocando o diabo, deixa ele lá, né? Não, irmãos, a gente precisa entender que quando a gente se posiciona do lado de Deus, tem um alvo nas nossas costas, né? É colocado um alvo nas nossas costas, principalmente se a nossa conversão é sincera, principalmente se a gente coloca a mão no arado. Se a gente é um crente que, sabe, não faz nada para o reino de Deus, Satanás também vai ficar: tudo bem, você só faz ir para a igreja, né? Ainda atrapalha o culto. Legal, gosto muito do seu trabalho. Mas se você é uma pessoa que bota a mão no arado, aí ele vai investir. Mas a gente tem uma paz tão grande, porque o Espírito que habita em nós é mais poderoso. E olha que coisa maravilhosa, irmãos, é a gente ler no livro de Tiago e experimentar de verdade na nossa vida. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe o que é isso? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, poucas pessoas vão experimentar isso, porque não se sujeitam a Deus e não têm muitas vezes a perseverança de resistir ao diabo. Então, cuidado, para que você não esteja contado entre essas. Evangelho de João, mais um texto para a gente ver aqui. Pastor, já cansei, já não estou com mais medo não, pastor. Fique tranquilo. Então você vai usar isso para outras pessoas, né? Para quando alguém tiver com medo perto de vocês. Não, pastor, vou ser sincero, estou com medo agora, o senhor não vai acabar. Porque é muito versículo. João 12, 42, versículo 42 e 43. Amém? Olha que coisa. Porque às vezes uma pessoa vem até um encontro, né? Essas reuniões que a gente faz aqui, o irmão Camon, a irmã Rita, sabe, o próprio irmão Reginho, que já é filho daqui dessa reunião, vem bem no começo. Quantas pessoas já vieram aqui? Parentes até, né? Quantas pessoas sentaram nessas cadeiras, ouviram algumas coisas? E por que a maioria dessas pessoas não permanece? Aqui está a causa de alguma delas não permanecer. Existem outras causas, mas essa com certeza é uma das que faz com que muitos que ouçam e saibam que o que a gente fala aqui é verdade, não permaneçam. O medo da reprovação social. Então, versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Você entende isso? A realidade aqui é que muitos... João 12, 42. Evangelho de João 12, 42. Muitas autoridades dos judeus, eles viram
ouviram o que Jesus fazia, o que Jesus falava, é de verdade, esse é o Messias. Eles acreditavam em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Quantas pessoas vão ser assim? Então, eu até acredito no que está sendo pregado ali, mas se de repente eu digo que vou fazer parte, então as pessoas lá do meu bairro, as pessoas da minha família, elas vão me olhar de outro jeito. Eu não quero perder, sabe? Eu não quero perder a amizade, eu não quero perder o amor de determinadas pessoas, eu não quero perder, às vezes, determinados, vantagens materiais que você pode perder, com certeza. Então as pessoas tinham receio, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Preste atenção. Olha a raiz do medo aqui. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não é a realidade que a gente vive até hoje? As pessoas amam a glória dos homens. Então, a gente vê, por exemplo, eu acho que foi essa semana, que teve aquela prática vergonhosa que já tem acontecido há vários anos, que é a Marcha para Jesus, Então, você vê aquilo dali, você fala, aí você vê pessoas famosas sendo convidadas, e são essas pessoas famosas que estão em cima dos trio elétricos, porque são trio elétricos. Vocês, meu Deus, qual é a diferença disso para um carnaval? Nenhum. O tipo, talvez, de música? Sim, mas é também um tipo de música que é cantado, por exemplo, nas festividades juninas, do que o tipo de música que é cantado no festival de rock. É a mesma música? No festival de rock a pessoa ouve o quê? No festival, normalmente nas festas juninas, as pessoas ouvem forró, música sertaneja, não é isso? Então vai para a Marcha para Jesus, ouve música evangélica. Mas são evangélicos? Não, nem de perto. Jesus jamais participaria daquele tipo de coisa, usando ainda para fazer politicagem. Então é absurdo, coisas absurdas, E as pessoas aplaudem isso. E se você falar algo mais sério, essas pessoas ainda vão contra você, porque eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Poucas pessoas estão preocupadas com a glória de Deus, Poucas pessoas estão preocupadas com o nome de Deus. Então aqui, ainda, irmãos, falando um pouco sobre isso, é importante que a gente entenda que, voltando agora para Apocalipse 21, que é o nosso texto base hoje, os covardes. Então eu vou fazer a leitura aqui do versículo 8 todo, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, será por acaso que algum pastor que prega arrependimento, que prega para que as pessoas busquem santificação na igreja, será que corre o risco esse pastor de exagerar em motivar as pessoas a viverem uma vida cristocêntrica? Mas o que a gente tem vivenciado nos nossos dias hoje é praticamente uma ameaça para que os pastores parem de pregar o que a Bíblia manda, Quase que os pastores, e eu me sinto muitas vezes assim, ameaçado a uma forma de pregar que não venha a machucar os corações daquelas pessoas que, por não terem nenhum compromisso com Deus, se sentem em qualquer pregação extremamente violentados, quando o propósito da pregação é outro. O propósito da pregação é o quê? É a santificação, é mostrar para a gente o que estamos fazendo de errado
e nos incentivar a fazer aquilo que é certo. Mas hoje praticamente virou pecado você fazer isso, porque as pessoas, elas estão buscando dentro da igreja, mas elas estão buscando o quê? Sucesso. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje, infelizmente, a nossa congregação não é diferente nesse sentido. Essas pessoas estão buscando coisas da terra. E assim, você buscar as coisas da terra como prioridade é pecado, irmãos. Se alguém te disser o contrário, essa pessoa não é seu amigo e nem seu irmão. Então, mas infelizmente é isso que a gente ouve de algumas pessoas, quase que como se a gente se tornasse inimigo por tentar impedir que essas pessoas venham parar aqui nesse dia. Então a gente tenta de todas as formas, com todas as forças, todas as formas bíblicas, como o apóstolo Paulo diz, faço de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. Mas infelizmente a maioria ela não vai se deixar influenciar pela pregação verdadeira, como nós vimos lá em Isaías 53, que estudamos recentemente. Quem deu crédito à nossa pregação? Então agora continuando aqui no capítulo 8, no capítulo 21, versículo 8, qual é o segundo? Aos incrédulos. Então aqui a gente já vê de logo Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas o que a gente tem visto é pessoas que são incrédulas, e foi o que a gente falou aqui. A incredulidade, ela vai levar ao medo. Se eu não acredito que Deus é capaz de me proteger, eu vou ficar com medo. Um exemplo, os apóstolos, Jesus estava dormindo no barco, eles acharam que iam morrer afogados, eles ficaram com medo, mas disse, porque Jesus disse, homens de muito medo? Não, de pouca fé. Porque sempre o muito medo está associado à escassez de fé. Então, a incredulidade, ela é quase que um subproduto do medo. Você teme mais as ameaças do mundo do que se afastar de Deus. E aí você assina o termo de incrédulo. Então, por isso que quando nós lemos lá em Mateus 10, está dizendo, cara, vocês não estão percebendo que um passarinho tem esse valor e Deus cuida do passarinho? Você acha que Ele não vai cuidar de vocês? Você não acredita que Ele sabe que as coisas estão subindo de preço? Você acha que está faltando algum tipo de tabela de preço lá no céu? Não, mas eu acho que é a tabela lá em dólar. E aí pode ser que o senhor esteja pensando em dólar e as coisas em real é mais, E a pessoa com 100 dólares faz muita coisa, mas com 100 reais não faz tanta coisa. Porque 100 dólares são 500 reais, Então, mas 100 reais são 100 reais. Então, será que o senhor sabe disso? Sabe, ele sabe. Ele sabe a desvalorização de cada moeda no mundo. Ele sabe o movimento comercial do mundo. Ele sabe de todas as coisas. Mas, muitas vezes, a nossa incredulidade, ela nos coloca nessa posição. Será que o Senhor sabe disso? E incredulidade, irmãos, é toda vez que a gente não acredita numa promessa de Deus. Então, a gente pega o Salmo 37. Quantas pessoas amam o Salmo 37? Eu amo. Toda a Bíblia, Mas Salmo 37 é lindo. Ele diz, olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua posteridade a mendigar o pão. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Então por que a gente está com medo de ficar sem recursos materiais? Como se os recursos materiais fossem algum tipo de prioridade na nossa vida. Então muitas pessoas que abriram mão, ou que abrem mão de estarem conosco, estão fazendo isso por ficarem com medo de no futuro faltar algum tipo de
recurso material. Então é preciso que a gente enfrente isso. Como é que a gente enfrenta isso? Com a fé. Qual é o escudo que é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno? O escudo da fé. Não é o que está escrito lá em Efésios 6? Percebe que é mais fácil pregar do que viver? Muitas pessoas podem copiar, podem ensaiar uma pregação e fazer pregações excelentes, chamar as pessoas para pular, né? Ótimo. E viver? Aí viver já é diferente. Ainda mais que alguém pode estar extremamente estimulado para viver a fé cristã hoje, mas amanhã é outro dia, irmãos. Cada dia é um grande desafio. Uma barata, deixa eu matar, porque tem medo. Você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Eu não sei se você vai para o céu, para o inferno. Você vai ter que morrer. Já chegou o João. E eu não posso ter medo. Eu já matei, viu? Está morta ali, não ressuscita, esmagada, né? Tem gente que ficou, meu Deus, ainda bem que tio Luiz matou, porque, né? Eu não posso ter medo, está morta. E ela passou por debaixo da porta. Rapaz, que parada do cão é essa? Que a porta está bem retinha assim. Mas vamos voltar para o estudo. Pronto, problema resolvido. Então aqui, os incrédulos, eles não podem, eles não vão entrar. Então quando a gente percebe hoje em dia essa tentativa de querer botar todo mundo para dentro do céu, você já viu? Morre alguém famoso, foi para onde? Hoje o céu ficou mais feliz. O céu ficou feliz? Vem cá, a vida que a pessoa viveu, pessoa tão boa. Então o padrão assim, é algo assustador, irmãos. E a gente vê pastores participando disso, né? Basta que a pessoa dê uma contribuição, né? Que preencha o formulário. Então, não, irmãos, não tem isso não. A pessoa é incrédula, a pessoa não acreditava em Deus, não vai para o céu. Acabou. Está escrito aqui. Por que há tanta, né? As pessoas ficam tão milindradas de dizer, não, determinada pessoa que vive desse jeito não vai para o céu. A Bíblia está dizendo que não vai. Porque a gente fica o quê? Com medo. O pastor vai ofender. A pessoa vai ficar com raiva de mim. Sim, irmão, e você prefere que Deus fique com raiva de você? Como é que vai ser? Não, pastor, não quero que ninguém fique com raiva de mim. Essa possibilidade não existe. Você vai ter que agradar um dos dois grupos, né? Então, cuidado. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do mundo. Você não consegue ficar dos dois lados, né? Ninguém pode agradar dois senhores, né? Então, cuidado. Vamos aqui abrir agora, ainda no livro do Apocalipse, para você ver como isso é tão importante que é repetido. Sabe? Parece não, o Senhor sabia que a gente ia ter muita dificuldade com esse texto. Então ele repetiu no capítulo 22, logo no capítulo seguinte, versículo 15. Boa noite. Então, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Dizendo de novo, olha, pare de querer colocar todo mundo para dentro do céu, porque não vai ser assim. E não vai ser assim por falta de lugar no céu. Não, Deus podia ter lugar para todo mundo no céu. Mas por quê? Porque as pessoas que entram no céu, elas têm uma marca. Vamos voltar aqui, capítulo 21, versículo de número 6. Eu vou ler a parte B. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Preste atenção. A quem tem sede, darei de graça. Então, quem são as pessoas que não vão entrar no céu? As que não aceitaram a graça de Deus. Quantas vezes foram convidadas? Quantas vezes foram evangelizadas? Quantas vezes foram chamadas a uma vida
mais próximas de Jesus. E essas pessoas não quiseram. E muitas externalizaram até com violência ou com agressividade verbal, né? Então, você acha que há algum tipo de injustiça o fato do Senhor excluir essas pessoas do céu? Ele está oferecendo durante milênios. Quem tem sede, beba. É de graça. Você está com sede? É de graça. Ninguém vai cobrar. Mas as pessoas ainda assim não quiseram. Olha que coisa interessante, irmãos. Hoje nós estamos aqui, a pregação é de graça, ninguém está pagando nada, nem vai pagar. Mas você vai ver que lugares que se pagam hoje estão cheios. Então, vamos imaginar, por exemplo, quando alguém vem e vai apresentar um stand-up, acho que é stand-up que chama, né? A pessoa fica falando um monte de bobagem com o microfone, e aí, lotado. Uma sala de aula de determinadas faculdades, lotadas. Curso caríssimo. Por quê? Porque o assunto é mais importante que esse? Tem algum assunto que salva sem ser esse? Mas por que os lugares que estão cheios são outros? Porque o que as pessoas estão buscando são outras coisas. Então, essa é a realidade, irmãos. Por mais que a gente tente fugir, não se engane o homem. O que você plantar é o que você vai colher. Então, as pessoas têm buscado todos os dias a satisfação dos seus próprios interesses e acham que nesse grande dia isso não vai contar. E eu preciso mostrar para vocês que na Bíblia a realidade é outra. Deixe marcado aqui, por favor, esse texto de Apocalipse. Eu já vou concluir por causa do horário, mas vamos aqui rapidamente. O último livro do Antigo Testamento, vocês sabem qual é, né? Qual é? Malaquias, isso mesmo. Então, aqui em Malaquias, o Senhor fala claramente sobre essa questão. Até porque o povo estava sofrendo por isso, né? Malaquias capítulo 3. Versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O jornaleiro aqui não é quem vendia jornal não, viu? Era aquele que trabalhava por diário, a gente chamaria de diarista, né? Então, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 13 de Malaquias 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quantas pessoas você tem ouvido falar isso? Elas não falam com os lábios, mas elas demonstram com as suas ações. Então essas pessoas, de repente, elas frequentavam mais as reuniões, mas elas perceberam que, na mente delas, que era o quê? Inútil. Então eu fico gastando muitas vezes a minha segunda, minha terça, minha sexta. Então eu ganho muito mais se eu usar esses dias para fazer determinadas coisas. Vai que eu faço um curso de crochê, faço um curso de corte e costura e de repente começo, né, a fazer umas roupas bonitas e vender no OLX, no Mercado Livre, no Shopee e ganhar um dinheirinho extra. Então eu posso fazer determinadas coisas. Então eu devo fazer determinadas coisas. Afinal de contas, se eu viver só para Deus, como é que vai ser a minha vida? Irmão, se você conseguir viver só para Cristo, ela vai ser maravilhosa. Não tenho nem dúvida. O problema é que a gente não consegue tanto, né? Mas a gente vai tentar, cada vez mais. Então aqui a gente vê, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é dar o dízimo. Eu dou o dízimo pensando que minha vida financeira vai melhorar, só pior. Eu acho que eu vou dizimar na Universal, só pode ser.
Ou então vou dar o dízimo naquela igreja que você manda o contra-cheque. Como é? Acho que é aquela do Palharibe, né? Você manda o certificado do depósito, né? E ele abençoa. Então sabe, eu estou sendo uma pessoa tão generosa e minha vida financeira está uma coisa horrível, né? Então, eu estou sendo uma pessoa tão bondosa e minha vida emocional está entre cacos, né? Então, as pessoas chegam a essa conclusão: inútil é servir a Deus, rápido demais. Quem são essas pessoas? Elas perderam o primeiro amor. E aí a gente vai ficar nisso? Perdeu o primeiro amor? Perdeu o primeiro... Arranca a mão. É a mão? É o pé? Por que insistir nisso? Então, é preciso que a gente entenda e olha a diferença entre Judas e Pedro. Culpa não salva. O que salva? Arrependimento. Então, arrependimento fala de mudança de pensamento que leva a mudança de comportamento. E culpa? Eu sei que fiz algo de errado. Sim, e aí? Eu sou um pecador miserável. Sim, e aí? Eu não faço nada de bom. Sim, e aí? Mas como assim não faço nada de bom? O que Jesus diz é: sem mim nada podeis fazer, mas em Cristo podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa ideia de nos vitimar nunca funcionou, desde o jardim do Éden. Senhor, foi a serpente que me enganou. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Qual foi a pessoa mais honesta? Satanás. Nem falou nada, ficou calado. Satanás, você não foi? Ele sabia que Deus tinha ver tudo, ficou calado e recebeu a sentença dele. Percebe por que Tiago diz que os demônios temem e tremem e que a fé sem obras é morta? Por acaso você acha que tal fé poderá salvá-lo? Não é o que está escrito lá em Tiago? Será então que a fé do incrédulo pode salvar? Pastor, mas o incrédulo não tem fé. Você que está dizendo. Se você perguntar para ele, ele diz que tem. Pastor, mas o medroso não tem fé. Você que está dizendo. Porque se perguntar para ele, ele diz que tem. Pastor, o feiticeiro não tem fé. Você que está dizendo. Mas quem está lá ungindo óleo no monte, deixando 7 semanas enterrado, e que depois vai pegar e vai ungir as pessoas na igreja, e diz que isso não é feitiçaria, foi uma revelação que Deus deu, está achando que tem mais fé do que você e eu. Então é preciso que a gente entenda que a Bíblia já falava das coisas que estão acontecendo hoje com a gente. Não é nenhuma novidade. Então, quando a gente vê aqui, é em Malaquias, irmãos, 400 anos antes de Jesus. Ou seja, 2.400 anos antes da gente. Já tinha o povo de Deus que dizia: rapaz, Mateus, vou dizer uma coisa para você, é inútil servir a Deus. Ainda bem que tem a irmã Gisele, o irmão Mateus, que fica fazendo essas transmissões, porque eu mesmo não vou ficar indo mais não. Vou ficar vendo, quando eu tiver tempo eu vejo os cultos gravados no YouTube, né? Porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Não posso ficar perdendo tempo. Então imagine uma pessoa dessa que tem dificuldade de frequentar. Na hora de servir, vai servir aonde? A quem? Vai ser generoso com quem? Então, pessoas extremamente egocêntricas, egoístas, individualistas, que batem no peito e dizem: eu sou de Deus. Que Deus? O seu Deus é o próprio ventre. Então aqui ele diz: o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então quer dizer que você vai ser desonesto agora? Porque você conhece pessoas que são desonestas e não foram presas até hoje? Quer dizer que você vai ser agora uma pessoa adúltera porque você conhece pessoas que adulteram e nunca perderam, nunca se separaram dos seus cônjuges, a esposa nunca descobriu, o marido nunca descobriu,
e hoje estão de repente celebrando junto. Então você conhece uma pessoa que tomou o café da manhã com o amante e agora de noite está jantando com a esposa oficial. Ó, que coisa bonita. Esse é o exemplo de uma pessoa que se dá bem na vida. Então é assustador quando você chega a essa conclusão. Então no versículo 16, então os que temiam ao Senhor, olha a quem nós devemos temer. Como o temor do Senhor é libertador. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Então é o contrário. Os que temem o mundo, o que eles fazem? Eles falam para você temer também o mundo e sair correndo e deixar as coisas de Deus para lá. Então tome cuidado. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E olha que coisa linda. O Senhor atentava e ouvia. É tão lindo quando o Senhor nos ouve, né? Saber que o Senhor nos ouve é maravilhoso. E havia um memorial escrito. Um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Que dia? O dia que a gente está lendo em Apocalipse 21. Aqui em Malaquias 4, perdão, Malaquias 3 está falando de quê? De lá de Apocalipse 21. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez, vereis outra vez. Por que outra vez? Ô irmãos, a gente está aqui 400 anos antes de Cristo, amém? Mas aqui já, o povo já olhava para trás e via, por exemplo, o dilúvio. O que foi que Deus fez no dilúvio? Matou todo mundo. Só deixou 8 pessoas vivas. Noé e os seus filhos e filhas. Filhos e esposas dos seus filhos e sua esposa. Para repovoarem a terra. Porque eles guardaram a aliança. Durante 100 anos ficaram construindo a arca que Deus havia mandado. Depois a gente diz, e aconteceu isso de novo? Claro, vocês nunca leram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com aquela cidade? Deus mandou fogo do céu e matou todo mundo. Aí você diz, então foi salvo Ló e a família dele. Nem toda, porque a esposa dele ficou pelo caminho, desobedeceu a ordem de não olhar para trás. Então, quando ele diz aqui, vocês vão ver outra vez a diferença. Outra vez, porque vocês já viram. Vocês já viram a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então quando a gente olha, irmãos, voltando aqui para concluir, quando a gente olha para esse rol aqui, os incrédulos, quem são os incrédulos? São esses que não levam a sério as promessas de Deus. E o pior, nem deixam os que querem levar a sério, levar. Então hoje em dia, se você chega e diz, não irmão, eu vou ajudar na igreja, eu sou uma pessoa que eu tenho um compromisso com Deus, eu quero ajudar. Você é besta. Ainda diz que é o que? Bajulador do pastor. Então são umas terminologias assim tão absurdas. Você vê que essas pessoas não têm nenhum amor pela obra de Deus, pelo nome de Deus, pela pessoa de Cristo. E dizem que tem fé. Aí você pergunta, fé em quem? Em quem? São incrédulos. Incrédulos. São chamados, né? Crentes nominais ou ateus funcionais. Na prática não acreditam em nada, mas dizem que acreditam em tudo. Então é muito perigoso andar com esse tipo de pessoa. Essas pessoas são extremamente influentes nas suas ações. São pessoas muitas vezes que usam
de recursos emocionais para tentar, sabe, trazer você ou eu para o lado dela ou dele. Gosto tanto de você, mas assim, acho que você exagera em alguns momentos. Você diz, em que momento? Não, essa pregação assim estava bíblica, mas assim, e precisava ser desse jeito? E tinha que ser como? Tinha que ser de que jeito? Não, assim, o céu e o inferno existe, todo mundo sabe, mas a gente não sabe quem vai para lá. Você não sabe, eu sei, está escrito aqui. Eu sei quem vai para lá. Eu não sei o nome das pessoas que vão para lá, mas a característica delas eu sei. Está aqui escrito. E se você tiver essas características, você também está indo. Ah, por que você está falando assim comigo? Porque eu amo você. E não quero que você vá para lá. Eu quero que você se examine hoje. Porque hoje você pode ver uma característica dessa aí, cortar. Mas amanhã, talvez mais não. Quando a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, é isso. O pecado, ele é como uma avalanche. É como uma bola de neve. Ele vem na nossa vida muitas vezes, parece até inofensivo. Mas aquilo vai crescendo, vai dominando você, até o ponto que ele te mata. Onde é que está escrito isso? Tiago. A cobiça, ela vai crescendo, dá a luz ao pecado. Depois o pecado, quando consumado, vem e mata você. Então aqui, irmãos, eu tenho que concluir porque tem a live, né? A live. Então, de repente os crentes assim mais românticos estão esperando a live, né? Fala de Jesus. Então, os abomináveis. E assim, irmãos, hoje, para concluir, eu vou tratar só de uma abominação. Porque eu creio que essa abominação é a mais assustadora de todas. Essa abominação, de longe, é a mais assustadora de todas. Eu fico muito preocupado com a atitude de alguns crentes, alguns ditos crentes, que falam muito sobre essa questão de vida de oração, de como é importante ter vida de oração, de como é importante ter comunhão com Deus, e isso tudo é muito válido, né? Mas isso é válido se isso de fato for sincero, irmãos. Se isso for algo honesto, se for algo que vem verdadeiramente do íntimo do coração. Porque se não vem de dentro do coração, irmãos, se não é algo que você tem vivenciado no seu dia a dia, então você está correndo um risco muito grande. No livro de Provérbios, passagem que vocês conhecem, fala justamente aqueles que tapam seus ouvidos para a lei de Deus. Provérbios 28, versículo 9. A minha tradução, ela está um pouco diferente, né? Ela diz o que desvia, né? Mas o significado é o mesmo: tapar os ouvidos, desviar os ouvidos. A ideia é não dar atenção. Então, você está ouvindo a pregação bíblica, você está lendo a Bíblia, porque você lê a Bíblia, você lê o capítulo 5, 6, 7 de Mateus, pelo amor de Deus, você lê, ali está claro o que o cristão deve e o que o cristão não deve fazer, como o cristão deve viver. Então, aqui que a gente estudou hoje um pouco, Apocalipse 21, está claro: os incrédulos vão entrar no céu? Os covardes vão? Não, mas os impuros vão entrar? Imagine as pessoas que defendem o homossexualismo. Como é que elas vão se relacionar com o que está escrito em Romanos, em Coríntios, por exemplo? Que vai dizer que aqueles que têm esse tipo de prática não herdarão o reino de Deus. E aí, faz o que com esse texto? Ah não, mas isso era naquela época. Naquela época? Por que naquela época? Se naquela época, em determinados lugares, esse costume não era reprovado.
Então, assim, aqui no versículo 9, diz o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. E a lei aqui não é o decálogo, é a palavra de Deus. A lei é muitas vezes usada como sinônimo para toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus para nós é como a lei, é um mandamento. Qual é a marca daqueles que amam a Cristo? Eles obedecem. Então, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, como está escrito a Timóteo, chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, como tendo comichão nos ouvidos. Você acha que essa pessoa que tem comichão nos ouvidos, ela faz o quê? Ela desvia os ouvidos para não ouvir, porque o ouvir, até o ouvir, incomoda. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, é abominável. E aí, o que dizer de um versículo tão claro como esse, onde você vê milhões de evangélicos que dizem, mas eu oro. Sim, você ora pelo quê? Você ora por quê? E o mais importante, você ora para quem? Eu oro para Deus. Sim, mas para que Deus? Não, eu oro para o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas que Cristo? Que Jesus? Porque o que vai te dizer quem é o quê? É a Bíblia. Se você tapa os seus ouvidos para ouvir o que vai te ajudar a identificar a quem você está recorrendo, se a Deus ou ao diabo, a sua oração é abominável. Deus, ele não só rejeita, ele abomina. Abominar está além, está acima da rejeição. É como se a cada oração que fosse feita, ela estivesse provocando a ira de Deus. Não é somente dizer assim, Deus não está ouvindo essa oração, Ele está ouvindo e Ele está se irando com ela. Dá um exemplo. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo, a Bíblia diz que a gente tem que amar até os inimigos, certo? Mas vamos imaginar uma pessoa que de repente começa a orar e diz, Senhor, acho tão maravilhoso assim, a nossa igreja ser pequenininha, aconchegante. Não queria jamais que ela crescesse. Queria que ela sempre ficasse desse tamanho assim, porque isso me agrada. O que é isso? Isso é abominação. Mas parece tão bonitinho, né? Ah, Senhor, me sinto tão bem assim, na igreja do jeito que ela é. É tão bom assim, desse jeitinho. Por isso, Senhor, se for para trazer alguém, traz para cá não, leva para outro lugar. Aleluia. Porque eu não quero perder o que a gente tem aqui, que é tão especial. Sabe, são orações que você ouve e diz assim, Senhor, essa pessoa que está me fazendo mal, Senhor, desce o machado da matança nela. Como assim? Não entendi. Em nome de Jesus, aquela pessoa que roubou meu celular, quando botar o celular no ouvido, ele vai estourar, papocar. Como que eu já vi uma vez. Não tem um iPhone que estava no carregador, estourou? Pois é, vai estourar no ouvido do ladrão que me roubou. Como assim? Você está desejando mal para a pessoa que te fez o mal. Mas a pessoa fez o mal. Você quer que eu deseje o que para essa pessoa? Que ela se arrependa e seja salva. Ai, não. Eu desejo isso para outras pessoas, para essa não. Eu tenho minha lista negra, que são pessoas que eu quero ver no inferno. Então fique tranquilo, porque provavelmente você vai lá e aí talvez você encontre elas, talvez não, porque talvez elas vão para o céu, né? E você vai para o inferno com esse sentimento. Então é preciso que a gente entenda que a oração dessas pessoas, ela é abominável. A oração desses líderes religiosos que usam o nome de Jesus para pedir dinheiro, o que você acha, irmãos? Oração da meia-noite, oração das 5 da manhã,
que diz que independente do que você fizer de certo e de errado, seu dia vai ser abençoado, Deus vai fazer você prosperar, mesmo que você viva a vida mais ímpia do mundo. Você acha que essa oração é o quê? Não é para dizer, essa oração e nada é a mesma coisa. Não. Nada é muito melhor que essa oração, porque essa oração é abominável. E as pessoas que participam e que ainda contribuem são consideradas abominação também. Mas eu não estou fazendo oração, não, eu só estou aceitando ela. Você é cúmplice. Lembra do que a gente falou ontem? Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, porque a gente já viu esse dia que a gente viu aqui, hoje, mais um pouco dele, né? É um dia que todos nós iremos vivenciar. Vai ser mais real do que o dia de hoje. Todos nós vamos estar lá diante de Deus. Vai ter gente lá, apartai-vos de mim, e vai ter vinde benditos de meu Pai. São as duas frases que vão ser ouvidas. Você vai estar do lado de quem? Pastor, não tenho muita segurança. Sim, você está esperando o que para ter? Sabe, é por isso que a gente precisa. Eu fico impactado, sabe? Você vê no mundo essa questão, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de próstata. Aí criaram duas cores, não foi? Tem o outubro de uma cor e tem o novembro de outra, para incentivar que as pessoas passem por um exame, porque já viram que se identificar esses dois tipos de câncer, que segundo dizem, né, é o que mais mata, o câncer de próstata no caso do homem, né, o câncer de mama no caso das mulheres, se for identificado quanto mais cedo, a chance de cura é muito grande. Então, um incentivo a fazer o exame mais breve possível, para, se por acaso tiver, já começar o tratamento de forma bem precoce, para o quê? Para ter cura. E aí os crentes, eu não sei se eu estou assim, né, salvo ou não, mas me preocupar com isso agora. O justo agora, dia 12 de junho, eu tenho que me preocupar em arranjar um namorado, uma namorada. Eu tenho que me preocupar com Rebeca, tenho que me preocupar com Jacó, Isaac. Meu irmão, a sua alma é a única parte imortal do seu ser. Tudo que a gente conhece vai se deteriorar, tudo. O céu e a terra passarão. Então, mas a nossa alma, não. Ela vai ter que comparecer no lugar, porque Deus criou ela para que ela durasse. Por isso foi criado o inferno. Porque Deus criou as coisas para que elas durassem. Aí os anjos se rebelaram. Aí Deus criou o inferno para eles. Mas aí os homens se rebelaram também. E aí Deus criou outro lugar? Não, eles vão para o mesmo lugar que os rebeldes vão. É por isso que não tem um inferno para demônios e um inferno para humanos desobedientes. Não, é um inferno só. São criaturas que desobedeceram a Deus, são colocados no mesmo patamar. Então, que nós tenhamos sempre esse senso de responsabilidade, porque nunca é demais, irmãos, a gente se lembrar disso, porque são coisas como essa que a gente está falando aqui hoje, que vai te dar coragem para você dizer o que você precisa dizer quando Deus colocar determinadas pessoas do seu lado. Não estou dizendo para você pegar hoje, só que se Deus mandar, amém. Pegar hoje um avião, ir lá para o Japão, ir para a China, ir para a Índia. Não, você vai pegar um ônibus amanhã para ir para o seu trabalho e vai colocar uma pessoa do seu lado que vai olhar e vai dizer, você é crente? Mas como assim? Que Jesus é o seu? Fala aí, mas como assim? Esses dias eu estava muito preocupado assim com minha saúde, e eu não sabia o que ia acontecer comigo, se tem algum lugar bom para eu ir depois da vida ou não. Você acredita em quê? Você falaria o quê?
Venha para Jesus, vai dar tudo certo. Então é preciso que você tenha essa convicção, que você sabe o que você está falando. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, se a pessoa perguntar, e aí, é o que você acredita? Eu acredito nisso aqui. Então é por isso que você, nesse dia que está todo mundo indo festejar com seus respectivos namorados, e você não tem um namorado ou namorada? Não, eu nem namoro. Por quê? Porque crente não namora. Crente ora e casa. Em pleno século 21. Ô meu filho, podia ser século 22, 23, 24, 25. A gente podia estar em 2670 e continuava valendo. Então, você acredita que aquela pessoa é a pessoa que Deus colocou para você viver aqui na terra, com essa pessoa glorificando a Deus? Mas eu nunca pensei em casamento com essa ideia. Sim, casamento é o quê? É brincadeira? Não, é a pessoa que você vai glorificar a Deus na sua existência terrena. Sim, pastor, mas não, casados para sempre não, meu filho, morreu, acabou. Tem casais que vão dizer graças a Deus. Já basta lá na terra, tem que suportar. Não, aí não pode, viu? Maridos vão ser irmãos e irmãs lá no céu, vai ser muito bom, aleluia. Então, maridos crentes, que fique claro, esposas crentes, né? Então, o cônjuge pode ir, a esposa não. Então, é preciso que a gente creia nisso. Amém. Senão, como é que a gente vai viver isso? Senão, o que a gente está falando aqui é o quê? É encher linguiça. É algodão doce. Pastor, o que é algodão doce? Né? Para quem não conhece, é aquele negócio que é desse tamanho, que você bota na boca, meu filho. É um pouquinho de açúcar assim, bota naquele negócio, né? Aí dá para a criança. Eu já fui muito enganado. Esses parquinhos, eu olhava assim, você vai querer comer o quê? Aí tinha um saquinho de pipoca e tinha um algodão doce. Eu digo, rapaz, é um valor. Eu acho que eu amo algodão doce. Depois eu ficava com arrependimento, não com culpa, né? Rapaz, vai ter pegado a pipoca, enchia mais. Aquele saquinho ali tinha consistência, o algodão doce. Olha, o algodão doce, quando você já segura o palito, já dá tristeza. Por quê? Porque não tem peso nenhum. Aí você quase que olha pro moço e diz, eu posso trocar? A pipoca? E o moço não pode não, eu já fiz o algodão doce, né? Não sei se é da época de vocês, era um negócio que ficava girando assim, ele botava o palito assim, aí ia pegando no palito, né? E aí saía assim, aí você rapaz, algodão doce, encher minha barriga. Você segurar, rapaz, fez um péssimo negócio, né? Então, a vida é isso, cheio de algodão doce aí, irmão. Você investindo seu recurso, seu tempo, investindo, sabe, suas emoções, para ver que é um algodão doce. Daqui a pouco, acabou. Você vai ter que enfrentar a dura realidade de que tem fome, de que tem sede. Aonde? No inferno. Porque agora o pão da vida está aqui. A água que sacia a sede do sedento está aqui. Mas quando chegar lá, no juízo, quando você já estiver no estado de condenação, que você disser, estou com fome, agora vai ficar com fome. Mas eu quero só uma gota de água. Agora vai. Você tinha todo um manancial de águas. Você não bebeu. Porque eu estava muito ocupado. Ocupado fazendo o quê? Ocupado sendo feliz. Pronto, então você não já foi feliz? Então agora seja, né, infeliz. Você acha que aquilo era felicidade? Então essa é uma realidade que a Bíblia deixa clara de Gênesis a Apocalipse. Mas a gente percebe, eu já devia ter concluído há mais tempo, os irmãos podem já vir aqui. A gente precisa entender, irmãos, que esse tipo de pregação, que infelizmente a maioria, pessoas até que antes pregavam de maneira um pouco mais correta, a maioria dos pregadores modernos estão adotando, ela não tem parâmetros bíblicos para se sustentar. Não tem como você ser bem sucedido na terra e no céu. Não tem como você ser uma pessoa que é extremamente, né,
cheia de recursos aqui na terra e usa isso para se completar e também chegar e ter a confirmação de que você está no céu. Não tem, irmãos. Então é preciso que a gente entenda que a boa vida é a nossa. Pastor, mas a minha vida é tão difícil. Pois é, por isso que é boa. Porque o caminho estreito, ele é estreito. Ele é apertado, mas ele é bom. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não será, ela é. Então, por mais que a gente sofra, tem super bom. Então, a gente tem Deus para consolar, confortar o coração da gente, irmãos. Então, deixa que os ímpios, infelizmente, eles vão se entregar às suas impiedades. E o que a gente vai fazer? A gente vai ser o mais feliz que a gente puder com Cristo, na esperança de que a luz que vai brilhar em nós pode ser que resgate algum que está em trevas. Nem todos serão, a maioria não vão ser, mas a gente vai fazer o máximo para que o farol esteja aceso, né? E se tiver algum náufrago à deriva, ele veja um lugar de refúgio e possa achar Cristo nas nossas vidas, porque é Cristo que salva, mas ele tem que estar naqueles que são dele. Então Cristo e a sua igreja sempre estiveram ligados e jamais vão estar separados. Então o irmão Paulinho vai louvar, né, nesse dia tão especial para alguns. E depois ele vai fazer aquela oração abençoada. E ninguém fique censurando o tempo do irmão. Aleluia. O pastor falou de tempo, pastor também uma palavra para o Senhor. Aleluia, eu recebo. Eu creio que é da parte Eu só não de Deus. recebo pedaço de pau mais, mas palavra eu recebo. Você estava pregando e graças a Deus pela vida de todos. Aleluia. Esse pão vivo que desceu do céu. A mensagem que eu tenho para dizer para o Senhor é: pregue a palavra. Obrigado, Deus, obrigado. Não se preocupe com horário, não se preocupe com nada, porque eu creio que Deus falou mais uma vez para mim e para toda a igreja. Ontem mesmo foi um dos melhores cultos para mim. Eu saí da igreja, falei com os irmãos agora à noite, triste comigo mesmo, porque a palavra de Deus diz que aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. E ontem foi um dos cultos que eu senti vergonha comigo mesmo. E graças a Deus pela vida do Senhor, porque todas as minhas falhas, com todos os meus erros, eu falei com um dos irmãos, eu disse: irmãos, a gente tem que se esforçar, a gente tem tempo para trabalho, tem tempo para tudo, ouve chefe, ouve isso, ouve aquilo. Como é que está, irmão, nossa vida perante ao Senhor? E a Bíblia diz, irmãos, que vai chegar um tempo que a gente não vai ter esse momento. Se eu não me recordo, Amós fala sobre isso. E mais uma noite a presença do Senhor está neste lugar, por isso que dizemos que Ele está aqui. Eu gostaria que a igreja cantasse para a gente louvar o Senhor. Dizemos Deus estar aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Obrigado, Senhor. Tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Vamos dizer que Ele está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sua voz da igreja dizendo que Ele está aqui, glorifique. Deus está
como eu te falo e podes me ouvir. Quão certo como eu te falo. Quão certo como eu te falo. Quão certo como eu te falo e podes me ouvir. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia pelo Teu povo é real, Senhor. Em especial, Senhor, eu apresento a vida do pastor. Que o Senhor dê graça, sabedoria como o Senhor vem dando. Derrame amor, domínio próprio. Eu gostaria de apresentar também a vida dos filhos dele a Ti. O Senhor, com a Tua mão poderosa, Senhor, e com a sabedoria que o Senhor vem dando a ele, que ele pregue a palavra para os seus. Nós temos momentos de alegria, Senhor, e momentos de tristeza, mas cremos na Tua palavra e que o Senhor, Pai, visite todos os 3 filhos dele, os familiares dele. Eu oro a Ti para que o Senhor faça tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade na vida de todos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de meus amados irmãos. Que o Senhor me perdoe a minha falta de amor, meus pensamentos maldosos. Que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor, também de mim, dos meus amados irmãos, do Ministério de Louvor, de todos os ministérios que tem da igreja. Que o Senhor, Pai, tome a vida tanto de Calmon como de Rita, de Massinha, de Roquinho, de Jaque, de Mateus, do rapaz que está aqui conosco também, que nos faz uma visita. Que o Senhor, Pai, abra o nosso entendimento para que a gente venha, Senhor, sempre estar recebendo a Tua palavra, e abra o nosso coração também. Eu sempre penso, Senhor, que como foi pregado hoje aqui, que a gente vem entender, Deus, que um dia nós vamos partir, Senhor. Não importa a roupa que nós temos, sapatos, casa, carros, nada disso vai dentro de um caixão. Eu vejo isso todos os dias, Senhor. Nada vai dentro de um caixão. E eu creio que todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo pela fé, acreditamos nas Tuas promessas, Senhor. Acreditamos que o Senhor, Pai, assim como chamou, Senhor, os apóstolos que estavam pescando, imediatamente eles largaram as suas redes, como a gente ouviu no domingo, deixaram seus pais e foram seguir a Ti, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser assim, dessa forma. É duro o que a gente está ouvindo, como ouvimos ontem, é difícil, mas, Senhor, o Senhor é um Deus que dá graça, o Senhor é um Deus que nos ajuda. Que o Senhor continue, Senhor, segurando em nossas mãos, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. É um privilégio, Senhor, a gente estar aqui nessa noite. O dia de amanhã só pertence a Ti, mas que, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos no alto das pombas. Que o Senhor nos ajude mais uma vez. Eu Te agradeço, Deus. Não é puxação de saco, ou que aqueles que pensam que é, infelizmente, eu peço que o Senhor abra a mente e o coração. Mas tem um pastor bíblico, um pastor que ajuda, um pastor que está se esforçando pela Tua graça, Jesus, para estar nos ajudando espiritualmente com a Tua palavra. Isso é um privilégio nos dias de hoje. E eu saio daqui nesta noite mais uma vez, Deus, com minha alma edificada, porque foi difícil estar aqui, ouvir o que ouvi, ou cada um com a sua dificuldade, mas a Tua palavra diz: o que nos separará do Teu amor, Senhor? Nada pode nos separar, Senhor. E que o Senhor nos ajude a crer nessas promessas. Toma a vida de Quinho, dos familiares dele. Obrigado pela vida desse irmão, que ele me perdoe, que o Senhor também dê graça a ele, porque é difícil para ele, nós sabemos que é difícil para todos, Deus. Mas que o Senhor também derrame da Tua sabedoria, do Teu domínio próprio,
para que Ele também venha continuar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque mais uma noite, Senhor, foi tão maravilhoso. E a Tua presença neste lugar foi real. E eu creio que sempre vai ser, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa é a minha humilde oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia.